Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio, na realidade, o último episódio da nossa temporada do podcast No Contexto, sua experiência semanal, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, estudando aqui a Bíblia com esse guia de estudos, tem sido uma bênção. Terminamos essa temporada aqui, depois de aprender com várias histórias, com várias parábolas sobre o reino de Deus, histórias que transformam vidas. Espero que você também tenha experimentado o que a gente experimentou aqui ao estudar, meditar, ao nos aprofundarmos na palavra e crescermos juntos naquilo que Jesus deixou para nós, para a gente entender e compreender as verdades profundas do reino de Deus, a fim de nossa vida ser transformada pelo poder dele através da sua palavra. Muito bom, espero que você tenha aproveitado ao máximo. Chegamos sim agora sim, ao último episódio dessa temporada. Esperamos que você também tenha crescido como a gente cresceu aqui também. A gente está terminando essa temporada com eles aqui mais uma vez, com a galera do Projeto Humana em Missão, eles que representam esse projeto aqui da Divisão Sul-Americana, aqui que está atuando no plantio de uma nova igreja, revitalizando uma igreja hispana e apoiando um projeto também aqui de crianças em situação de vulnerabilidade. Eles estão representando aqui 8 países da América do Sul e eu tenho a alegria de receber ela está aqui direto lá de Arequipa. Brincadeira! Direto de Lima, no Peru, da União Sul-Peruana. Ela, não é norte! Gente, outra vez. Como Brincadeira, gente, olha, ela ama o Peru, ela é uma pessoa muito especial, tem abençoado muita gente aqui, é uma contadora. Você tem noção, ela deixou, gente, os empregos dela aqui para vir para cá, dedicar um ano em missão. Brincadeiras à parte, vem direto do Peru, de Lima, sendo uma bênção pra gente. Julie. Que bom te ver aqui, tá? Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor, pela oportunidade, que a gente está aqui muito ansiosa, mas também está muito cheia do Espírito Santo para que a gente possa ensinar as palavras de Deus. Sim, com certeza. Mas eu tenho o privilégio de apresentar a Majo. Majo é uma missionária que tem muitos dons e talentos. Traduzindo, Maria José. Maria José, Isso, o Majo. Majo Como a para os gente... íntimos. Sempre Majo. Sempre, piadinha interna, viu? Majo, seja bem-vinda a este podcast. Obrigada, Julie. Eu sou muito contente. Obrigada, pastor, pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com muitos jovens. Eu queria aproveitar. Você tá vindo de onde, mano? Só para o pessoal lembrar. Tem uns episódios que você participou aqui. Qual o seu país? Eu queria... Justo agora eu vou falar, você me tudo bem. interrompeu, né? Eu queria aproveitar, né, essa oportunidade que eu tenho aqui, que muitos jovens estão escutando, para poder mandar saludos a todos os jovens do Equador. Olha aí. Saludos para os jovens do Equador, especialmente para a galera do meu distrito de Ventanas, Las Naves, que estão muito bem por allá, trabalhando forte, como sempre, no serviço de Deus. Eu estou contente de estar aqui, mas também tenho o privilégio de apresentar a nosso líder do equipe do INDA, DSA, o pastor Rodrigo. Seja bem-vindo, pastor. Edição, volta a palminha, edição. Rodrigo! Bom, obrigado, Marro. É um prazer, um privilégio estar aqui novamente com vocês. Eu também queria agradecer a oportunidade e deixar aqui um grande beijo para minha esposa, a Elô, para os missionários aí da equipe do Ano em Missão, da Divisão Sul-Americana. Para e também seus filhos. Para os meus mi-hijos, né? Mi-hijos. Em espanhol, pastor, você já sabe mi-hijos. falar em espanhol. E também um abraço aí para todos os missionários aí que estão espalhados pelo mundo. É um prazer estar aqui. E queria apresentar também aquele que é o esposo da Aline, o pai do Fabricinho, tá com o coração apertado, sentindo saudade do filho que tá nos States, né? Tá passando. Mas está aqui conosco o pastor Fabrício, líder de jovens para a nossa Associação Paulista Leste, Norte e Leste de São Paulo. Deus Top, abençoe, pastor. obrigado, Rodrigão. Muito bom, viu? Olha, eu senti um sotaque araquipenho aí, viu? Muito belo. O Ibiela é ótimo, viu, cara? Mas é isso aí, gente. Aqui temos representante do Peru, do Equador, de Arequipa, brincadeira. Um Eu sou abraço de para toda a Venezuela. equipe. Foi muito legal. Fomos em Arequipa visitar a equipe do ano passado, né? Do ano de missão. Foi muito legal. Conhecemos a Araceli lá, inclusive. Um abraço, Araceli. Legal pra você também, viu? Só piadinha interna hoje. Mas é isso aí, gente. Estamos com essa equipe especial e eles representam a elite do Ministério Jovem, né? Gente dedicando aí um ano de suas vidas. Na realidade, o projeto existe para desafiar jovens a dedicarem uma vida
né, a missão. E a gente tem visto isso muito claramente na vida de cada um deles. Deus abençoe muito vocês, aos jovens, aos Calebs, os projetos missionários que nós temos aqui. Maranata é a base do nosso projeto esse ano aqui, olha, o MRNT, né? Missão, relacionamento, nutrição e o templo, né? A gente está aqui amando, anunciando, apreciando e aguardando a breve volta de Jesus. Esse podcast, que ele sirva também para te motivar, para te animar a continuar firme aí na sua comunhão pessoal com Deus, na sua devoção pessoal, crescendo, aprendendo através do estudo da palavra de Deus, tá bom? Eu queria pedir agora aqui, por gentileza, quem vai orar? Marro, ora com a gente aí, pede a bênção de Deus aí para o estudo de hoje. Oremos. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui e de compartilhar da sua palavra com todos os jovens que estão escutando, as pessoas também, pelas redes sociais, por todos os meios, que o Senhor possa utilizar esse vídeo neste podcast para que as pessoas possam meditar mais em tua palavra, possam refletir na importância, Senhor, de que você seja nosso fundamento. Amém. Fica aqui conosco, que a sua presença possa dirigir este programa. Te pedimos todo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marro, pela oração, tá? O tema de hoje é o último tema da nossa temporada, Construindo sobre a Rocha. Olha que tema da hora, gente. Lógico, vai remeter somente para quem estuda já a Bíblia e tal, para uma parábola de Jesus. Terminou o Sermão do Monte, emendou numa parábola, e aí começa as suas histórias geniais, né? E legal demais, porque Jesus usa elementos comuns, não é? Figuras que a gente, só de pensar, a gente já lembra na hora, tenta já imaginar o que ele queria ensinar. E eu achei muito legal, e fiz uma mistura aqui, né? Parabéns ao pessoal aqui da edição, o pastor Michel Sombós, Siqueira também aqui, fazendo ilustrações, assim, que juntando com algumas histórias folclóricas, né? A gente vai fazendo aqui uma junção e chegando a uma conclusão do que Jesus queria ensinar pra gente. O texto base do tema de hoje está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Né? O texto precede ali a questão, né, de que a gente é conhecido pelos frutos, né? Pelos frutos conhecereis e tal. E aí vem aqui o versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Aqui vem falando aqui, ó, nem todos que se chamam no Senhor e tal, falando daqueles, né, que vivem, né, a teoria do cristianismo e tal, mas no final das contas Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês, né? Mas a gente curou, mas a gente ensinou, a gente expulsou demônios, tá? Mas vocês, né, vocês não praticaram o que sabiam, né? Viviam uma vida de teoria, afastem-se de mim porque vocês não obedecem à minha lei, né? Não são obedientes à minha palavra. Aí agora o verso 24, continuando sobre o alicerce firme, diz assim, ó, quem ouve, né? Quem ouve, Shema, né? Porque Deuteronômio capítulo 6 é a mesma coisa, ouve Israel. Deus é muito preocupado com a questão de ouvir e obedecer, não é? E isso é muito recorrente. E aí Jesus fala assim, olha, quem ouve minhas palavras e as pratica, não é? É tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Que quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo, né? Tudo vai desabar. Então Jesus aqui mais uma vez nos chama a essa ideia, como foi alguns temas anteriores aí, né? De viver o agora, de conhecer a palavra, mas praticar a palavra, viver a palavra. Essa lição vai terminar também em grande estilo, com o sarrafo lá em cima, desafiando a gente aí, não é, a viver e praticar aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Tirem aqui na tela, eu queria ouvir de vocês aqui as impressões de vocês. Vamos ver como é que tá aí, as memórias de vocês em relação às historinhas que a gente já leu no passado aí. Nem que 1000 lobos soprem. Essa casa cairá. Impressões de vocês aí, o que é que vocês conseguiram extrair da tirinha da semana? O que é que chamou a atenção de vocês? Pra gente começar aqui. Vamos lá. Por exemplo, para mim, eu não sei porque sempre vejo números, né? Mas, por exemplo, eu posso perceber aí 3 rochas. 1, 2, 3. E para cada um há um lobo.
Então, os lobos estão tratando de soprar para que a casa pode cair. Mas eu acho que para cada prova que a gente tem, aí uma rocha forte, um semente. Isso é muito bom. Interessante. Bom, quando eu vi logo de cara essa tirinha, me veio à mente um conto de fadas, né? Uma fábula, né? Os três porquinhos, né? Eu me recordo que quando era pequeno assistia e tal, e os lobos sopravam ali a casa dos porquinhos e a casa caía, né? Mas existia uma que estava firme ali, que não caía de forma alguma. E de acordo com o texto que nós lemos, fica muito claro que parece que a lição aqui, então, ela vai tratar sobre construir a nossa vida sobre a rocha, né? Sim. E nos levar a refletir aí qual é a base, o fundamento que nós estamos construindo a nossa vida. Marro? Sim, o que eu posso falar aqui é, agora que a Julie mencionou que a rocha parece que está dividida em três, né? Eu anotei aqui, né, que a rocha é Jesus. Sim. A base de nossa casa. A casa representa cada um de nós. Não somos a casa, não. A rocha é Jesus. E os lobos que estão no redor da casa soprando é o inimigo. O Satanás, as dificuldades também, as provas, a tentação que a gente passa. E termina aí com a frase, né? Nem que 1000 lobos soprem. Quando cada um de nós tem nossa vida cimentada na rocha, na base que é Jesus, pode ver muitas coisas. Pode ver o inimigo, dificuldades, tentação, provas. Pode soprar muito forte, mas ela vai ficar firme. Amém. Ok. Eu achei legal essa questão da prudência, né? A gente vê, né? Aqui no Brasil, a gente vê muitos lugares sendo construídos assim aleatoriamente, né? Muitos lugares assim perigosos, né? Só quando tem chuva, inundação. Todo ano aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, é essa mesma coisa, né? Lugares de risco, aí chove, aí vem desabamento, aí detona tudo, né? Pessoas morrem, milhares de pessoas morrem todo ano com questões naturais, né? De questão de clima e tal. E muito diferente quando você percebe pessoas construindo suas casas sobre lugares seguros, né? Com um fundamento seguro. É curioso, né? Porque a gente percebe uma evidência muito grande nessa questão do fundamento da rocha, né? E é uma insanidade, né? Dá muita insegurança você construir a sua casa ou alguma coisa na sua vida sobre uma coisa que não tem fundamento, né? Sim. Não tem uma base. Sim, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, na questão da parábola em si mesmo é que o vento, ou a tempestade, ou as inundações, os problemas, né, elas vêm sobre as duas casas. Uma coisa que não vai faltar em nenhuma das duas casas é problema. Né, ou dificuldades, né, ou provações, né, ou inundações, enchentes, né, ambas vão ter essas realidades, né, sobre elas. A grande questão mesmo é quando isso vier, quem é que vai suportar? E Jesus ele faz esse chamado para a gente, olha, não seja tolo, construa sua vida sobre aquilo que vai suportar os problemas. Quais são os cimentos da nossa casa? Por isso que o fundamento é tão importante. Ele compara esse fundamento à prática, né? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu queria pedir ao pastor Rodrigo aqui, porque a lição começa falando sobre fundamentos, né? E eu queria que você destacasse aqui, eu queria que você tentasse introduzir ou contextualizar a lição dessa semana aqui pra gente. Bom, a lição começa de maneira bem interessante, né? Trazendo a história essa história, ela está contida em um livro cujo título, vou falar em português, não vou aqui gastar o meu inglês, né? Deixar para depois, mas o título em português desse livro é Nem a Morte e Nem a Vida. E o livro, ele trata a respeito das incríveis aventuras de dois senhores, né, que chamam-se Hans e Susana, que eles tiveram muitas dificuldades ali na vida. Eles, por exemplo, nasceram entre duas guerras mundiais, e para que eles pudessem sobreviver diante de tantos desafios, de tantas crises que eles enfrentaram, né, tragédias, eles tiveram que se apegar a algo, ou melhor, a alguém. E esse alguém era Jesus. A sua fé deles estava baseada ali na rocha. E o que me chamou a atenção aqui,
desse fato, né, de alguns fatos que é narrado no livro desses senhores, que tratam a história desses senhores, é que além das pressões externas que o mundo ali ofereceu, né, onde eles nasceram, eles experimentaram tragédias pessoais, incluindo a perda de um filho. Ou seja, perder um filho, imagino eu que seja algo muito, mas muito doloroso. Inclusive, eu conheço um casal de senhores, eles frequentam atualmente ali a igreja do Conjunto Zé Bonifácio, na zona leste de São Paulo. Eles não perderam apenas um, eles já perderam 3 filhos, um na sequência do outro. E por mais incrível que pareça, até hoje, eles permanecem firmes, inabaláveis, né? Eles têm as suas lutas, eles têm as suas dificuldades, mas você percebe que a fé deles estão baseadas na rocha, né? Que é Cristo Jesus. E o que a lição ela nos traz aqui, nos chama a atenção, é que independente se você está sendo atingido, se você está sendo passando por alguma tempestade, quando você tem o seu alicerce na rocha, quando você é prudente, eu acho que essa palavra ela vai trazer, vai ser destaque na lição aqui, a prudência. Quando você tem prudência, você construi a sua casa sobre a rocha, mas o insensato não. O insensato ele constrói sobre a areia e quando a tempestade chega, infelizmente, você pode cair, né? E eu queria destacar aqui a partezinha de azul da nossa lição, que diz que Jesus ele estava revelando que muitas coisas que pensamos serem sólidas e confiáveis não fornecem a base de que precisamos quando surgem desafios em nosso caminho. A segurança terrestre pode dar a ilusão de uma base sólida, mas precisamos de algo que seja duradouro. Todos nós estamos construindo a nossa vida. A questão é o que escolhemos como base. Ou seja, aonde estamos construindo a nossa vida. Que alicerce, né? Estamos escolhendo para fundamentar a nossa vida. E é isso aí. Então, já contextualizando a lição aqui da semana, já percebemos uma pergunta muito importante que você deve parar, refletir, fazer para você mesmo, né? O que escolhemos como base? O que estamos escolhendo como base da nossa vida, nossas escolhas, escolhas fundamentais da vida, um casamento, né, uma decisão profissional, aonde você vai construir, né, os seus planos em coisa sólida, não é? Ou em coisas que aparentemente até aparentemente são, né, mas que você sabe que podem ruir, podem cair, podem desabar a qualquer momento. É duradouro, né, aonde você está fundamentando a sua vida. O fundamento da sua vida é a palavra de Deus, são as orientações dadas por Jesus. Então cabe aqui a reflexão para que você seja não tido como um tolo, né? Achando que fundamentar sua vida sobre aquilo que não é rocha vai te manter de pé. Porque tempestade, acredite, tempestade é que não vai faltar, viu? Sabe, pastor, Perdão. aqui, para fechar na parte do domingo, quando a gente fala de fundamentos, também é uma questão quando a gente fala de caráter. Sim. Fala de caráter. Aqui no capítulo de formação do caráter de Ellen G. White, fala que as pessoas que têm sua vida na sólida rocha constroem um caráter simétrico em harmonia com a palavra de Deus. Porque quando a gente tem sua vida na base que é Cristo, se vê reflejado em seu caráter, né? Nas ações, como é a pessoa, as atitudes, como trata o próximo. Então, essa é uma parte muito importante, porque quando a gente fala de fundamentos, fala também da formação de nosso caráter, que é o único que a gente vai levar para o céu. É a única coisa que a gente vai levar para o céu. Fala que o caráter é a formação, é uma obra de formação de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. E que essa é a única coisa que vai durar para a eternidade. Amém. Então, se a gente tem que procurar ter um caráter semelhante ao de Cristo, a base tem que ser Ele. Amém. Interessante. E é a única coisa que a gente pode construir aqui na Terra, né? Assim E que vai durar para sempre. Depende sobre o que você constrói, né? Sim. Bom, eu queria pedir a ajuda aqui da Julie. Julie? Não, Marco. Então você, Continua, Marco. Vamos lá, Marco. Inclusive, está falando aqui de construir sobre firme fundamento, né? A lição aqui, na parte do Compreenda, fala sobre construindo na areia. O que significa, o que representa alguém que está construindo sua vida sobre areia? Sim, assim como quando a gente fala, né, sobre as coisas boas, as coisas
certas que a gente tem que fazer, sempre tem outro lado da história, né? Sempre tem outro lado da história. As coisas Você sempre pode são escolher, assim, né? ou é branco ou é preto, ou é o caminho certo ou o caminho errado. E assim mesmo também na lição dessa semana nos dá os dois exemplos. Quando a gente construiu essa casa sobre o fundamento que é Cristo, está tudo bem, tudo certo. Mas o que acontece quando a gente construi sua casa sobre um fundamento que não é Cristo? Que nesse caso estamos construindo nossa casa sobre areia, né? A diferença é que a gente não atua com prudência, atua de maneira insensata. Então, escolhe de maneira errada, escolhe os fundamentos da sua vida, começa a pensar de seu próprio jeito. Não, então, para eu ter uma vida certa, para eu ter uma vida tranquila, para ter uma vida boa, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma boa posição, eu tenho que ter muitos títulos profissionais, né? Começa a pensar desse jeito, que as coisas, os fundamentos para a gente ter uma vida sólida, uma vida certa, são os fundamentos que dá aqui o mundo. Mas não é assim. E, infelizmente, a gente trabalha muito nisso. Trabalha muito para ter dinheiro, para ter uma posição social, para ser aceitado pela sociedade. Mas, no final, ficam tristes igual. Ficam tristes, ficam com ansiedade. Tem pessoas que têm muito dinheiro, que têm muita fama, mas têm que tomar medicamento para conseguir dormir. Tem que ir muitas horas com um psicólogo. Não são felizes. Vêm a dificuldade e se desmoronam por completo. Por quê? Porque os cimentos da sua casa não são os certos. São errados. São coisas, as coisas aqui do mundo são coisas passageiras. Então, quando a gente começa a construir sua vida em fundamentos aqui do mundo, a felicidade vai ser momentânea. A felicidade vai ser passageira. E se vem algum problema, alguma dificuldade, não vai conseguir sostener-se. Porque não tem sua casa construída nos cimentos certos, que é Cristo. Então, você vai desmoronar. E é isso que acontece quando a gente construi sua casa sobre areia. Eu acho que, pastor, a grande diferença aqui daquele que constrói na areia, a diferença do construtor prudente e o construtor insensato, gira em torno de darem ouvidos ou não àquilo que o Senhor falou e viver de acordo com aquilo que ele falou. Eu acho que basicamente essa é a grande diferença. O problema não é aquilo que você ouve de Jesus, aquilo que ele passou para você, mas aquilo que você não pratica. Ou seja, o que adianta você ouvir, você sabe que, por exemplo, você tem que ter Jesus como base, mas você não pratica isso. E quando a gente não pratica, Marro, gira em tudo isso que você falou. Aí a pessoa, ela pode ter o que for, bens materiais e tudo mais, mas ela não se sente feliz. Ela sempre vai ter que estar correndo atrás de algo a mais. É uma questão de escola também, porque como o pastor falou, todo mundo de alguma outra forma tem a oportunidade de escutar da palavra de Deus, que foi o que ocorreu aqui com os dois homens, né? Os dois, eles ensinam esse som de construir sua casa sobre a rocha, mas o outro preferiu construir na areia, né? Então ele não praticou o conselho, decidiu não ouvir, decidiu não construir sua casa sobre o fundamento certo, que era Jesus, não? Então, em que estamos crendo? Em que estamos crendo, em que estamos escolhendo. Sim, por exemplo, algo muito importante que a gente agora está falando sobre dois tipos de pessoas que começam a construir uma casa. Sobre que a única diferença pode acontecer que muitas pessoas podem estar construindo e para eles está bom, que sua base é certinho, que eles não têm nenhum tipo de problemas. Mas quando você pode diferenciar isso, quando vem uma tempestade. Quando vem a tempestade, você vai saber de que forma sua vida está construída. É o único jeito que você pode diferenciar. Agora, se você pode diferenciar isso, você vai dar conta que seu cimento está errado, ou está certo ou está errado. E que é o que você precisa. A parábola de Deus, de Jesus que está compartilhando com nós, é a primeiro, diferenciar, e depois, que fazer se você já identificou isso. Interessante, porque a parábola é precedida por uma crítica de Jesus, né? Sim. Àqueles que
vivia um cristianismo nominal, né? Então, até a expressão que Senhor, Senhor, como é que você me chama Senhor e você não obedece minha palavra? Como é que você diz que é Senhor, mas você não aceita a minha lei? Mas eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres e tal. Até, ok, fez, mas você não fez o que eu pedi. O que é que eu pedi? Para você colocar sua vida de acordo com a minha palavra. Para você escutar e obedecer a minha palavra, praticar a minha palavra. Seguir a vontade de Né? Deus. Não conheço vocês. Então, acho que um dos maiores desafios aqui, há muitos que abraçam totalmente o rótulo, né, de cristãos e estão ocupados com ministérios, né, mas teimosamente fazem as coisas à sua própria maneira, em vez de seguirem as instruções de Deus. Esse é o grupo de pessoas representado como o construtor insensato na parábola. Então, toda vez que eu sei o que Deus pede para mim e decido não fazê-lo, até ouço, mas não faço, eu sou considerado pelo céu como um construtor insensato. Não é? Beleza. Cuide do seu corpo. Aí você vai e não cuida. Claro. Né? Cuide do seu tempo. Aí você não cuida, né? Cuide dos seus relacionamentos. Aí você não cuida. Você está fazendo o que Deus não está pedindo. Perdoe. Não perdoa. Então, para Deus não vale de nada. Não tem nenhum sentido, né? Você dizer, mas eu te sirvo. Mas você me serve, você não faz nada que eu te oriento. Eu te sirvo, mas no namoro você escolhe do seu jeito. Sim. Né? Você faz do seu jeito. Então, é interessante essa questão que Jesus está tentando deixar claro, né? O que constrói sobre a areia é aquele que até sabe, mas ele faz sempre do seu jeito. Ele sempre faz da sua forma. E para Deus ele é considerado alguém que constrói a sua vida sobre a areia. Diferente dele está aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. E qual é a diferença, Julie, daquele que constrói sobre a rocha? Como eu já estava falando, que para que a gente primeiramente pode diferenciar, precisa ter uma tempestade. Mas antes de falar sobre um homem que começa a construir sobre a rocha, eu queria falar sobre as pessoas insensatas, que a vezes acontece que eles pensam que o que eles estão fazendo está bom, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Essa é outra característica importante, porque a gente ele possa saber toda a Bíblia, pode estudar todos os dias, pode estar cheio, para ele está de maneira correta, mas de que serve que para ele está tudo bem se ele não está fazendo a vontade de Deus? E isso acontece em muitos momentos, em muitas coisas que a gente precisa entender isso. Na grande maioria das vezes é isso que acontece, né? As pessoas elas estão achando que estão indo pelo caminho correto, mas elas estão fazendo a própria vontade, que Exato. aos olhos humanos pode até ser boa, mas não estão fazendo a vontade de Deus. E são consideradas insensatas por isso. Então, agora, voltando para o tema que queria compartilhar com vocês, fala, não? Construya sobre a rocha. O que é construir sobre a rocha? Normalmente, um claro exemplo que a leção está falando para nós, e que também está em Lucas 6:48, fala que a gente começa a ter um processo de aprender, de aceitar a Jesus, os ensinos, falar sobre Jesus, pregar e tudo isso. Mas a gente precisa uma característica importante: cavar fundo. ¿Por quê? Por que a gente precisa cavar fundo? Porque essa é a clave. Se você precisa ter uma boa base, por exemplo, as pessoas que estão estudando engenharia, para que eles construyam um prédio muito forte, precisam cavar muito e ter uma boa base. De certa forma, as pessoas precisam cavar fundo e saber cada dia estudando, aprendendo e pregando a palavra de Deus. E isso faz a diferença. Para mim, o mais importante desse dia foi o que está subrayado em azul, que fala sobre a obediência. Fala assim: a obediência demonstra confiança absoluta nas palavras de Cristo, pois reconhecemos que elas são o próprio fundamento de nossa existência. E esse contexto, para mim, é muito importante. Por exemplo, não sei se vocês lembram o que aconteceu com Abraão. Para que realmente Abraão possa fazer a vontade de Deus, ele ouviu, escutou e obedeceu. E são características importantes que a gente precisa fazer: ouvir, escutar, estudar e obedecer. E está muito claro o que a palavra de Deus quer compartir com nós. Por exemplo, nós que somos missionários. E havia um convite para nós de fazer missão.
e você está indo para um país diferente, você está indo para uma cultura diferente, mas só você escutou, ouviu e obedeceu. Porque a confiança e sua base é Jesus. Então, para mim, isso é algo que eu queria compartilhar com vocês e também fazer a vontade de Deus para a sua honra e sua glória. E algo mais, que é uma das coisas importantes, é que também fortalecer-nos dia a dia com nossa fé. Às vezes acontece que aqui a juventude que está escutando para nós, que os jovens começam a estudar, começam a ter a base a Jesus, mas depois caem. Mas precisam, como se diz, continuar o caminho de Jesus. Às vezes acontece, não, eu sou jovem adventista, eu estou fazendo as boas coisas, mas acontece que há momentos que não cai. Mas você precisa levantar de novo e seguir construindo essa base. Seguir. E não estar aí no chão. Interessante, né? Porque a gente só percebe, você mencionou, só percebe sobre que fundamento a gente construiu nossa vida quando vem as dificuldades, né? Sim, a Quando tempestade. perde o emprego, né? Quando às vezes se perde um familiar querido, um esposo, quando a condição social muda, né? Quando as coisas, né, viram de ponta cabeça, perder alguém que a gente ama, um filho, eu já vi gente perder filho e, cara, acabou, odeia Deus. Eu vi uma pessoa perder um filho e não queria que ninguém orasse no velório. Tava irada com Deus, como é que Deus deixou meu filho morrer? E eu já vi velórios que a pessoa, ao invés de, além de permitir tudo, orar e tal, etc., a pessoa só agradecia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu 15 anos com meu filho. Ele era um filho maravilhoso e tal. Eu já vi outras pessoas que perderam a fé, abandona tudo. Já vi pessoas que quando perderam o emprego, acabou, vai para o fundo do poço. E outros perdem o emprego e permanecem fiéis a Deus. Então, o alicerce é algo meio que invisível. Sim. Quando você para pensar mesmo, ela é invisível. A gente vê na lição aqui, o destaque está na rocha, é claro, como se a imagem que a gente imagina na parábola é uma casinha sobre uma montanha, né? Mas, na realidade, o fundamento, como a Júlia mencionou, ele é encontrado quando você cava fundo. Como né? um iceberg, né? Você só vê a ponta. Só você vê a não vê ali pontinha, a né? Tá base. ali na base, né? Exatamente. Então, Jesus nos dá coragem, né? E paciência para suportar as tempestades, né? Que vêm sobre nossa vida, porque elas virão. E elas que vão demonstrar, né? Evidenciar sobre o que eu construí a minha vida. Então, as minhas convicções estão baseadas em quê? Minhas crenças estão baseadas em quê? Minhas escolhas, meus planos, né? Minhas decisões, minhas atitudes diárias, elas estão fundamentadas em quê? É nisso que Deus está esperando que a gente decida viver na prática, é isso. Para que no dia a dia a gente evidencie isso, né? Nossas escolhas, nossas decisões, está baseado em nossa impetuosidade ou está baseado na palavra? Quem é que rege a minha vida? Quem é que decide, né, tem autoridade sobre a minha vida? Então, na realidade, essa palavra é um convite, né? Porque é nessas horas que a gente vai diferenciar, a gente vai evidenciar sobre o que a gente construiu a nossa vida. Uma das mais belas definições de fé é encontrada em Romanos capítulo 4, verso 20, né? E é interessante esse texto, né? Romanos 4, verso 20, eu até queria ler esse texto aqui para quem está nos acompanhando, nos ouvindo. É muito lindo esse texto, eu queria ler com vocês, né? Do 4, eu vou ler aqui do 20 até o verso 22. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Amém. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E é curioso, né? No texto mais antigo diz que Abraão sacrificou seu filho, decidiu sacrificar seu filho, porque acreditava que Deus tinha capacidade de ressuscitar Isaac. Ele já tinha matado o filho no coração. Não é? É muito interessante isso, né? Sim. Então, crer nas promessas de Deus é a maior declaração de fé que a gente pode dar em Deus. Ou ter em Deus, mesmo sem elas terem se cumprido ainda. E é a mesma coisa que Deus espera da gente hoje. Cara, um jovem que espera pro casamento, cara, eu vou me guardar por aqui, porque eu creio, porque Deus mandou esperar. Por que não? Porque Deus mandou. Algo interessante. É suficiente. Deus mandou, é suficiente. Algo interessante também aqui sobre a construção é que a diferença da construção normal, não, de um prédio, que ele tem um certo tempo, né? Mas chega ao seu final e acabou, a construção está pronta, não?
não faz mais, não precisa ter mais. Mas a construção da nossa vida cristã, da nossa comunhão, da nossa relação com Deus, ela não acaba. É contínua. É diária, é contínua. E crescente, Todos os dias, e ela cresce. Como que Abraão conseguiu ter essa fé? Como que ele conseguiu ter essa fé a tal ponto de sacrificar seu próprio filho? Sim. É porque ele havia construído essa fé e continuava construindo essa fé dia a dia. Então, algo também que eu queria ressaltar aqui é a questão da perseverança. Que a gente tem que ser perseverante no momento de estar construindo sua vida sobre o fundamento que é Cristo. Porque quando a gente já tem conhecimento, eu já passei uma prova, então já não vai vir mais. Não, vai vir mais provas. Vamos a ter mais dificuldades, mais problemas. Então, assim mesmo, a gente tem que construir todos os dias. Tem que continuar reforçando essa base, esses cimentos em Jesus. Eu fiquei... Uma pergunta de uma lição anterior, foi bem legal, né? Como era o grande conflito, acho que era a penúltima, era a última aí que a gente estudou. E aí tinha uma pergunta tipo assim, o que fazer para se preparar para os momentos de crise? Né? Quando a crise, a perseguição, isso aqui e tal, chegar. Aproveitar os momentos de paz. Se preparar agora. Fazer que nem a formiga, né? Você guardar agora. Né? Na pandemia, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, caramba, a gente tem que ser esperto, né? A gente tem que fazer o nosso estoque agora, enquanto não vem as dificuldades, porque elas vão vir, não é? Uma pergunta aqui, eu conheço um pouquinho do testemunho da Julie, né? Eu fiquei depois até meditando um pouco nisso aqui, né? É uma pergunta muito pessoal, tá? Se alguém quiser falar aqui, tá? Quiser compartilhar, em que momentos a sua fé foi mais testada? Alguém tem na mente assim, fresquinho, um momento que sua fé foi muito testada? Alguém passou por algum momento assim? E o que Deus lhe ensinou com essa experiência? Alguém tinha alguma coisa para compartilhar aqui? Algum momento que você percebeu que sua fé foi muito testada? Alguém recorda? São vários momentos, né, pastor? Eu me recordo de alguns, por exemplo, quando a gente está ali no colégio, né, estudando teologia, e a gente passa ali por alguns momentos que a nossa fé, ela é testada, né? E bem testada, né? Às vezes a escassez de recursos financeiros, sim, né? E você não sabe se você vai conseguir finalizar aquilo que lhe foi proposto. E através desses embates, desses testes de fé, a gente aprende que não temos que temer ao futuro, né? A menos que nós nos esqueçamos aquilo que Deus já fez por nós no passado. E eu percebi e percebo que Deus, ele cuidou. E ele continua cuidando e ele vai continuar cuidando, né? E um detalhe que eu achei interessante que o senhor comentou sobre Abraão, acho que Abraão é um exemplo perfeito nessa questão de construção, de solidificação, né? Porque ele, de fato, parece que foi um construtor prudente, porque ele ouviu a voz, ele explorou os ensinos e ele praticou, ele colocou em prática. Ele ouviu e colocou em prática. Teve seus testes de fé, assim como todos nós temos, mas ele praticou e pela graça de Deus ele foi justificado, né? Então são muitos os momentos que a gente passa, né, que tem a fé testada, mas em todas elas eu pelo menos aprendo o seguinte: é que em todo momento, independente do que esteja acontecendo, assim como Deus ele nos manteve naquele outro teste que passamos por ele, ele vai nos manter novamente nesse teste. Ele nos respalda. Alguém lembra de alguma coisa que em relação à faculdade? Eu vi o testemunho de vocês em alguns momentos aí, tá? Alguém mais tem alguma experiência que foi testada assim, cara? Eu sei que a Marro foi testada, sei que a Just também foi testada. Por exemplo, para mim, algo que foi clave em minha vida... Teste forte, qual foi? Forte foi quando eu estava estudando na universidade, e eu acho que muitos jovens passam por isso, que só um professor falou para mim: se você é cristão, você precisa trocar de universidade. Você não tem que estar aqui, porque aqui é uma universidade que a gente vem cá estudar, mas não a falar sobre crenças. Para mim foi forte o que o professor falou para mim, e marcou muito, mas eu continuo orando, e mais Deus deu a resposta, aprovou o curso, e louvado seja Deus por isso, porque a vezes... não vai só acontecer quando uno está estudando, vai acontecer quando você está trabalhando, quando você está em qualquer jeito e você tem que defender a Deus de suas crenças, seus princípios, porque essa é nossa identidade como cristãos. E aí, Mauro, o que você aprendeu com as suas então, provas aí?
como jovens, eu acho que quando a gente está estudando, está pela faculdade, é um momento que a fé nossa é testada muito. E eu também, assim como a Julie, eu tive um testemunho com um professor que minha universidade era católica. Então, eles convidavam a gente para que fora na missa o domingo. Então, quando eu falava do tema do sábado, ele falava, mas você pode ir à igreja o sábado, o domingo. Aqui a gente tem missa o domingo, você pode ir lá e adorar o domingo, não tem problema. Mas ele ficou assim, chegou a uma forma que eu já não quero que você fale mais. Eu tenho visto você desde o primeiro semestre. Eu já estava já no último semestre, já para concluir a faculdade. E ele falou assim, eu lembro de você desde o primeiro semestre, desde o primeiro ciclo da faculdade. Eu já sei que você sempre fica aí falando com os professores para que ajudem você, mas já não vai acontecer mais, você tem que escolher. Ele falou você tem que escolher. E já não quero que você fale mais, porque eu estou cansado que você me esteja repetindo a mesma coisa. Então, eu já não falei mais, eu só coloquei na oração, não? E é muito incrível, porque a gente sempre vê os testemunhos no Provar e Veja, mas a gente nunca sabe quando que vai acontecer com você. E eu mandei uma mensagem para ele, pelo telefone. Eu mandei assim, professor, eu estou orando por você e pela sua família. Bênçãos. Isso foi tudo. E ele não respondeu. E chegou o dia de entregar as calificações, né? E de alguma outra forma, eu estava orando para que o Senhor responda de maneira certa. Mas chegou um momento que eu fiquei triste. E eu disse, não, eu vou perder o curso, né? E eu fiquei assim, não, eu não posso pedir que o Senhor resolva meus problemas, mas ficar pensando que não vai dar certo. Então eu fiquei, Senhor, eu vou esperar a tua vontade, né? E chegou o dia, e ele falou assim, ele deixou a mim para o final. Ele falou Montezuma, ele falou meu sobrenome, né? E o dia que você mandou mensagem, eu estava no hospital com minha mãe, no hospital que havia tido uma crise pelo Covid, né? Uma crise Covid, uma crise respiratória. E eu, que não sou de religião, não sou de Deus, sobre a Bíblia, sua mensagem me lembrou que eu sou filho de Deus. E que ainda que eu não procuro Ele cuida de mim. Amém. E cuida de minha mãe. E isso me deu paz nesse Amém. momento. Sensacional. E isso, não, eu comecei a chorar aí frente dele. Foi muito lindo ver como mensagem. O Senhor utilizou uma mensagem para tocar a vida desse, o coração do professor, que ele não queria dar a oportunidade para eu. Então ele falou, você tem que seguir compartilhando de Deus e você vai aprovar o curso, né? Sim. E a gente, o que eu posso resgatar desse testemunho, que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor também respalda-nos. Ele também, assim como a gente coloca Ele em primeiro lugar, defende a Deus frente aos homens, Ele também defende nós. E algo muito importante, Muito pastor, bom. que acontece que você, em las poucas provas que você tem, e você está confiando em Deus, e você vence essas provas, e são muito pequenas, você vai vencer as grandes. Porque a vezes acontece que, por exemplo, Majo, eu e muitos jovens que estão estudando na faculdade, têm muitas provas com sábado. E se você é vencedor em essas provas, quando você sai da universidade, já você vai estar muito forte espiritualmente. E isso vai ser um impulso para que, quando você tenha uma família, um emprego, você já sabe como afrontar esses desafios. Sensacional. Então, não espera as provas grandes aí para você ser fiel a Deus. E alguns pensam, eu nunca tive uma aprovação dessa grande. A gente é fiel nas pequenas. Nas pequenas. E aí, quando as grandes vierem, você já vai estar testado. Amém. Amém. É isso aí. Fundamento é a palavra-chave da semana. E eu queria pedir ao pastor Rodrigo aqui, qual que é o teu texto, qual é a palavra que você queria acrescentar? Bom, eu queria ler aqui o texto de Isaías, o capítulo 28, o versículo 16, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Eu acrescentei aqui a palavra alicerce. Fundamento é um alicerce bem seguro onde nós podemos pisar, né? Sim. Na segurança de que estamos seguros, né? Por mais redundante que seja, nós estamos seguros em Jesus. Top, muito bom. E aí, Marro, qual é o teu texto, a palavra? Minha palavra é entregar.
que está basado no livro do Atos, capítulo 20, verso 32, que fala o seguinte: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, de que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu escolhi a palavra entrega, porque isso precisamente quando a gente coloca a Jesus como nosso fundamento, é uma questão de entrega, que você entrega sua vida, entrega sua família, entrega seus planos, entrega tudo que você tem, tudo que você entrega a Jesus para que seja Ele edificando, como fala o versículo, que seja a palavra de Deus, que seja a graça que possa transformar nossas vidas e ser fortes em nome de Jesus. Amém. É isso aí, alicerce, entrega. E você, Julie, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Bom, eu escolhi a palavra centro. Está o versículo Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, para mim, o centro, em qualquer jeito que a gente está fazendo em nossa vida, em cada um de nós, é Jesus. Jesus a rocha, Jesus o centro de nossa vida. E isso vai acontecer em todo momento que a gente está sendo provado em qualquer momento. E às vezes acontece isso, não? A gente fala, eu tenho um emprego muito bom, eu sou tal pessoa, eu tenho um trabalho muito bom, mas... Tenho saúde. Nada falta para mim, eu tenho tudo. Tudo isso pode mudar de uma hora para outra, né? Sim, e isso, a lição fala sobre isso, que um momento, um minuto, tudo pode mudar. Muda tudo, cara. E mais, para essas coisas, a gente precisa abrir os seus olhos e pensar que, para tudo, Jesus é o centro de nossa vida. Já Jesus, a misericórdia, a graça, a paz, Tudo. o perdão, isso não falta nunca, né? Sim. Esse é o verdadeiro alicerce. Bom, é isso aí. Queria pedir, já caminhando para o final aqui, o pastor Rodrigo, uma preciosa pedra angular. Foi até seu texto aí da semana, a parte do compartilha aqui. O que a Bíblia fala sobre Jesus como essa pedra que deve ser a base da nossa vida? Que legal, né? As parábolas, a lição vai tratar disso, né? Ela tem o intuito de nos fazer lembrar das coisas de maneira bem simples e fácil, né? Jesus era genial, né? É genial, exatamente, porque quando, por exemplo, você está ali em um lugar onde tem pedras, né, rochas e tal, a primeira coisa, eu particularmente, quando eu lembro, eu já lembro dessa parábola, né? Uau, olha o tamanho daquela pedra. Então, é nesse sentido que as parábolas, elas nos levam a nos aprofundar no conhecimento, no entendimento. Então, toda vez agora que nós e os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando virem uma rocha, vão se recordar exatamente dessa parábola, né? Então, elas estão cheias ali de ilustração, mas uma preciosa pedra angular, por exemplo, Paulo ele vai apresentar Jesus como sendo essa rocha, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, ali, o versículo 1, versículo 4, ele vai apresentar sendo a rocha que forneceu ali para o povo de Israel água para saciar a sede daquele povo. Ferido, né? E é um simbolismo fantástico, né? Maravilhoso. Também vai apresentar Jesus como sendo atingido em nosso lugar, e como resultado disso todos nós podemos beber da fonte, podemos beber da água viva que Ele mesmo fornece a cada um de nós. Entre outros símbolos, entre outros momentos que a Bíblia também descreve Jesus como a pedra, por exemplo, uma pedra que foi rejeitada, que os homens rejeitaram essa pedra. E aqui no destaque da lição de quinta-feira... E que depois se tornou a pedra principal, que né? se tornou a pedra principal, a pedra angular. E aqui no destaque da semana, aqui do dia de quinta-feira, o texto que está em azul diz o seguinte: Jesus não nos abandona à mercê da tempestade. Ele nos convida a ancorar nossa casa na rocha. Cada dia apresenta novas oportunidades para construir na rocha ou na areia. E aí eu me recordo do que a Marro comentou, dia, né? Que é tijolinho por tijolinho. É uma construção, é algo que é contínuo. É diferente de uma casa que você constrói, põe um alicerce ali e está pronto. A vida espiritual, ela é diferente. A cada dia você vai tendo oportunidades de colocar um tijolinho nessa construção, né?
E sempre que a gente busca fazer as coisas do modo que não devemos fazer, que não é do agrado de Deus, buscamos ali alguns atalhos, nós estamos, infelizmente, nos preparando para um desastre, né? Quando a tempestade chegar. Mas, se tomarmos hoje a decisão de construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre os fundamentos que Jesus nos propõe, certamente seremos muito mais felizes e teremos estabilidade em todos os sentidos da nossa vida. Resumindo, Jesus, ele é a pedra, né? Ele é a nossa base, ele é tudo aquilo que nós precisamos e a graça dele já nos basta. Amém. Ou a gente constrói sobre ele, ou vai ser esmagado. Ou vai ser esmagado. É louco, né? Então, escolher fazer a sua vontade todo dia, né? Basear a sua vida na palavra de Deus, diariamente. Caminhando agora para o final, queria pedir ajuda das meninas aqui, né? Porque a lição fala muito disso, né? A lição fala de ouvir e colocar em prática, né? Assim, eu colocar em prática que o bicho pega. Vai colocar em prática, não isso aí não dá certo nunca. A lição termina falando de que Deus dá poder para obedecer, né? É Deus quem dá poder para a gente praticar o que Ele pede da gente, né? Para a gente, para o nosso próprio bem, não é? E ver de acordo com isso, que feliz é aquele que ouve e pratica, né? E eu queria ouvir as considerações finais de vocês aqui, chegamos aqui à parte do consenso, né? Porque tudo que Deus espera da gente não é só palavras ao vento, né? Como Senhor, Senhor, não. Senhor, Senhor é aquele que obedece a minha palavra. E eu queria ouvir de vocês aqui o que é que chamou a atenção de vocês nessa última parte da lição e ouvir também as considerações finais de cada um de vocês aqui, começando pela Marrom. Vamos lá, Marrom. Sim, aí ressaltando que o pastor falou, né, sobre praticar, né, sobre praticar. A religião consiste em praticar as palavras de Cristo. Não pratica-las para ganhar o favor de Deus, mas porque sem nenhum merecimento de nossa parte recebemos antes o dom do seu amor. Cristo faz nossa salvação depender não meramente do que professamos, mas nossa fé que se manifesta em obra de justiça. Eu quero fechar com isso. E por meio da ação que se edifica o caráter. A gente pode falar, né? Mas eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Eu vou à igreja escutar da palavra de Deus. Mas o que estamos fazendo com essa palavra que estamos ouvindo cada dia? O que estamos fazendo com os ensinos que o Senhor nos dá através de sua palavra, através dos conselhos das pessoas, de nossos amigos, de os guias espirituais que vão falar de algum outro jeito para nós. O que estamos fazendo com essas palavras? Então, aqui, para fechar, eu acho que a palavra-chave é obedecer e praticar, porque a gente pode conhecer muito qual é o caminho, mas o que estamos fazendo? Qual está sendo nossa escolha? E o Senhor nos faz o chamado, nos faz o convite que a gente tem que acionar, porque não é somente ouvindo. E isso que o Senhor falou no começo da parábola, né? Não todo mundo que fala Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, o Senhor nos convida que a gente possa fazer sua vontade, aceitar qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós em nossa vida, né? Fazer sua vontade, não só ouvir, porque nossa fé se vê refletida em nossas ações. Top demais, muito bom. Fala, Julie. Considerações Eu queria terminar com uma pergunta, não? Que é o que nós queremos agradar? A Deus ou aos homens? Acontece que, por exemplo, nós que vivimos em um país, temos regras divinas e regras também políticos, né? E há uma frase que eu lembro, não? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E a pessoa, você tem que tomar uma decisão. Agora, com a parábola que a gente está estudando, você a quem quer agradar. E, a vezes, agradar a Deus, você vai estar por provas muito difíceis. Mas são boas porque, com o tempo, você vai adquirir mais experiência e sua fé vai seguir crescendo. E um exemplo muito claro é de Abraão. Ele é o exemplo de fé, de sobre ouvir, obedecer. Então, os jovens precisam fazer isso, agora mais que nunca, porque o tempo está cerca. Ok, então,
chegar aqui, mais um desafio, né? De você vai ter que um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que dar essa resposta para Deus, Sim. né? Vamos obedecer a Deus ou os homens, né? Será que nossos pés estão firmados na rocha, na imutável palavra de Deus do Senhor, da palavra do Senhor? Então essa resposta só você vai poder dar, ninguém vai poder dar por você. Rodrigão, considerações finais. Para mim, essa parábola ela tem tudo a ver com mais do que ouvir, mas o fato é praticar, é fazer, né? E eu finalizo lendo aqui um texto que está aqui na nossa lição de sexta-feira, que diz: acaso desejamos ser seguidores de Cristo, mas não sabemos como começar? Estamos em trevas e não sabemos como encontrar a luz? Devemos seguir a luz que temos, decidir no coração obedecer ao que conhecemos da palavra de Deus. Seu poder, sua própria vida residem em sua palavra. À medida que recebemos a palavra com fé, ela nos comunica poder para obedecer. Ao passo que damos atenção à luz que temos, maior luz virá sobre nós. Amém. Se estamos edificando sobre a palavra de Deus, nosso caráter será formado à semelhança do caráter de Cristo. E aqui então está o poder para obedecer. À medida que nós recebemos a palavra com fé, ela vai nos comunicar poder. E então nós vamos a cada dia colocando um tijolinho ali na construção desse alicerce para que a nossa fé possa estar segura em Cristo Jesus. Top demais. Cristo, o fundamento, é a palavra viva, sua vida é comunicada a todos quantos se acham edificados nela. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados como casa espiritual de Deus. É muito lindo isso aqui. Então, Cristo deve ser a rocha, né? O fundamento da nossa vida. E quando a gente vive de acordo com Ele, baseando nossa vida nele, a gente também é edificado nele. E a gente se torna uma pedra viva também, sendo útil, né, na obra dele, na causa dele. Amém. Eu queria pedir aqui a Júlia, termine com oração, pedindo a bênção de Deus para que o estudo de hoje motive, desperte o coração de alguém, desejo de alguém, de também obedecer a palavra de Deus. Ora aí. Vamos a orar. Deus, agradecidos pelo tempo que vos nos dá para nós. E a qualidade importante, Deus, é que tudo o que nós aprendemos aqui, escutamos, ouvimos a palavra de Deus, isso pode ser um fortalecimento em nossa mente. Porque se nós não estamos fortalecidos em nossa mente, vai ser muito difícil. Mas você sempre está conosco. Amém. Você prometeu que vai estar em qualquer prova que nós estemos em este mundo ainda, hasta a volta de sua segunda vinda de Jesus. Deus, obrigado pela oportunidade e por o tempo. E todos os jovens que estão escutando este tema, Deus, possa dar tranquilidade e que possa preparar-se para as grandes provas. Agradecidos contigo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Julie. Foi benção, hein? Muito bom. Deus abençoe, tá? Valeu, pastor Rodrigo. Obrigado, pela pastor. parceria de sempre aí. Foi muito legal, tá? E valeu, Maria. Você é benção, hein? Deus continue te abençoando, fazendo de você uma testemunha viva do poder dele. Pastor. Tá bom? E a você também. Estivemos aí. Olha, acabou a temporada, gente. Você foi desafiado aí a ter raízes profundas, não é? A ser aquele que foi encontrado por Jesus, descobrindo o verdadeiro tesouro que é Jesus também. Você é uma pedra muito preciosa para ele, né? Foi desafiado aí a continuar firme ao lado dele, persistindo em uma vida de oração, aprendendo com aquela viúva também, amando o seu próximo, praticando o que ele te pediu, vestindo as vestes do casamento para estar de vestes apropriadas quando ele voltar para te buscar, produzindo os frutos que permaneçam, investindo no reino de Deus, usando seus talentos para Deus, aceitando o chamado para servir, vivendo para a eternidade, cheio do Espírito Santo e o mais importante de tudo, construindo sua vida, suas decisões, suas escolhas, seu futuro, presente e futuro, baseado na palavra de Deus. Esperamos que essas histórias tenham transformado a sua vida, como transformou também a nossa aqui, o nosso caráter, que a gente está construindo sobre a rocha, é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Que Deus abençoe você, continue firme, fundamentando a sua vida, suas decisões, suas escolhas na palavra de Deus. Nos encontramos em breve, nossa próxima temporada do seu podcast No Contexto. Nos encontramos em breve. Até lá. Tchau.